Geralmente quando a parede de casa começa a vazar, sabe? E a água inunda a sala toda. O pesadelo de todo mundo, né? Nossa, sim. Mas a solução é incrivelmente satisfatória e direta. Tipo, o encanador chega, quebra o reboco, aponta para um cano rachado e diz que o problema tá ali. Exato. Ele troca a peça, aperta uma válvula e pronto. Isso! A ordem é restaurada instantaneamente e o cérebro humano é absolutamente viciado nesse tipo de clareza mecânica. É verdade. Essa expectativa de causa e efeito mais imediata, ela governa nossa relação com o mundo físico, né? É profundamente reconfortante saber que existe uma ferramenta específica, tipo palpável, para consertar cada falha visível no nosso ambiente. Só que aí vem o grande choque de realidade, né? Que é quando a gente tenta aplicar essa mesma mentalidade de conserto rápido à nossa própria mente. Ah, aí a história muda, completamente. Muda muito, porque quando o vazamento não é de água encanada, mas de energia vital, drenada silenciosamente pela ansiedade, por essa obsessão com o futuro. A caixa de ferramentas perde a utilidade. Exatamente. De repente, a nossa caixa de ferramentas não serve para nada. Não tem uma válvula física para apertar e parar o fluxo de pensamentos catastróficos. A engenharia tradicional falha por completo nesse território da angústia humana, sabe? E, no entanto, passa-se a vida inteira tentando usar chaves de fenda conceituais para resolver dores emocionais super complexas. O que, inevitavelmente, só gera mais frustração e cansaço para todo mundo. Com certeza. E é por isso que o material do nosso mergulho profundo de hoje é tão contraintuitivo e, ao mesmo tempo, brilhante. Nós vamos explorar um texto do Centro Espírita Vinhas do Senhor. E antes que pareça uma discussão puramente teológica sobre fé para quem está ouvindo, o que eles fazem aqui é analisar uma das passagens mais antigas e famosas da história. Sim, aquele trecho do Não Andeis Ansiosos, do Sermão da Montanha, de Jesus, né? Isso, esse mesmo. Eles pegam isso e traduzem para uma estrutura psicológica incrivelmente aplicável. E vale ressaltar que o nosso objetivo aqui não é promover nenhuma religião. Ao ler esse material como um estudo sobre o comportamento, despido de dogmas, nota-se que as bases do que chamamos hoje de resiliência e inteligência emocional já estavam ali delineadas de forma muito clara. Exato. O documento oferece um diagnóstico clínico, sabe, de como o ser humano transforma a própria mente num moedor de preocupações, independentemente de qualquer crença individual. E mostra a mecânica exata de como reverter isso, usando as lentes de uma tradição filosófica para explicar como a mente opera sob a ilusão do controle. Certo, vamos desempacotar isso, porque para entender o peso do que está sendo dito, a gente precisa primeiro contextualizar quem estava ouvindo aquele Sermão da Montanha original. Fundamental. Porque ler Não Andes Ansiosos pelo que haveis de comer hoje, né, do conforto de um escritório com ar-condicionado, Soa quase poético, né? soa poético, mas o material ressalta que a multidão descrita ali era formada por indivíduos simples e profundamente aflitos com a realidade física imediata. O público original vivia no limite absoluto da subsistência. Tipo, para um agricultor ou um pescador do primeiro século na Judéia, uma semana de seca não era só um aperto no orçamento familiar. Nossa, não mesmo. Significava ameaça real e iminente de fome. A ansiedade daquela plateia não envolvia status ou aprovação em redes sociais, nem metas corporativas. Era uma questão crua de vida ou morte biológica diária. E a genialidade apontada pela nossa fonte está justamente no contraste que é estabelecido aí. Para essa multidão apavorada com a sobrevivência, a mensagem não oferece um plano de negócio, sabe? Ela aponta para a natureza. O texto fala de observar os pássaros que não plantam e os lírios que não tecem as próprias roupas, mas que ainda assim operam dentro de um sistema de manutenção da vida que funciona. O que é fascinante aqui é que o texto deixa claro que isso não é uma aula de botânica, mas uma interrupção intencional na lógica do desespero humano. Sim, total. Essa interrupção revela que o motor biológico do sofrimento humano permaneceu inalterado, mesmo que o objeto do medo tenha mudado drasticamente. O cérebro contemporâneo dispara os mesmos alarmes químicos de perigo letal que disparava há milênios. Exato. A diferença é que, em vez de temer a falta de trigo na colheita, o sistema nervoso de hoje entra em colapso por causa de uma caixa de e-mails lotada, sabe?
ou de um boleto vencido. Nossa, é muito isso. O organismo reage a um prazo apertado como se fosse, tipo, um predador invisível na sala. Uhum. O hardware biológico continua o mesmo, só rodando um software moderno de preocupações corporativas. E refletindo sobre essa análise do material, a imagem que vem à mente é tipo assim, a de estarmos presos num voo comercial turbulento, sabe? Ah, essa analogia é ótima. A ansiedade crônica descrita ali é exatamente como ser aquele passageiro encolhido na poltrona 14B. Suando frio, né? Suando frio, agarrado aos braços do assento, sofrendo uma exaustão física colossal, porque na própria cabeça a pessoa está tentando pilotar o avião lá do fundo da cabine. Sim, isso nasce do peso esmagador da ilusão de controle. A metáfora do avião ilustra de forma brilhante o desperdício de energia diagnosticado pelo documento. É exaustivo só de pensar. Porque o passageiro queima recursos cognitivos para tentar sustentar mentalmente uma máquina gigante sobre a qual não tem jurisdição nenhuma. Nenhuma. E quando a fonte analisa a figura dos lírios e dos pássaros, tem uma ressalva técnica crucial aí. De forma alguma, há um incentivo à inércia. Nenhuma ave passa o dia parada no galho esperando o alimento materializar no bico, né? Claro que não! Elas acordam cedo, voam dezenas de quilômetros, fogem de predadores. Constroem ninhos super elaborados. Sim, é uma rotina de esforço intenso, não de descanso debaixo da árvore. O grande insight filosófico é a distinção entre a ação e a antecipação catastrófica. A natureza age, trabalha, mas não sofre por antecipação. Um pássaro constrói o ninho com esforço, mas não perde a capacidade de funcionar no presente pelo medo paralisante de uma tempestade abstrata. Uma tempestade que talvez se forme daqui a um mês, né? Exato. O argumento central do texto vai além. Se a criação instintiva opera com esse amparo e sem essa carga de angústia crônica, o ser humano, sendo dotado de inteligência e destinado a evoluir, também faz parte de um sistema de leis e amparos maiores. A ansiedade é delineada como uma espécie de miopia cognitiva. Uma visão confinada ao plano material imediato, onde a mente tenta assumir o controle isolado de infinitas variáveis. Ignorando qualquer inteligência ou propósito que sustente a vida. Mas espera aí, a gente precisa frear e colocar esse conceito à prova na vida real. Manda. Porque dizer para alguém que acabou de passar por uma demissão traumática ou que faliu uma empresa após anos de suor, que a crise é apenas um processo necessário, não esbarra num discurso meio perigoso de positividade tóxica? É uma ótima pergunta. Como abraçar a ideia de observar os lírios sem que isso se transforme num conformismo alienado diante de problemas gravíssimos e muitas vezes dolorosos? Se conectarmos isso com a visão geral do texto, a diferença fundamental reside em um conceito que eles estruturam como fé raciocinada. Fé raciocinada. Isso. Não há qualquer exigência de otimismo cego ou de supressão de emoções genuínas. O conformismo passivo enxergaria a crise como um barco afundando e declararia, sei lá, não há o que fazer, a dor é meu destino, vou me afogar sorrindo. Credo, sim. Já a positividade tóxica tentaria tapar os olhos e fingir que o casco do barco não está quebrado. Tá tudo bem, não tem água aqui. Exatamente. A fé raciocinada parte da compreensão das leis da vida. Então ela exige olhar diretamente para a rachadura no barco. Perfeito. Reconhecer a água entrando e o tamanho do estrago é o pressuposto básico da sanidade. A verdadeira mutação acontece na narrativa interna que se constrói em torno do naufrágio. Ah, entendi. O documento propõe que as adversidades não funcionam como um sistema de punição cósmica, sabe? Nem como anomalias de um universo aleatório e cruel. Elas têm uma finalidade didática. Então, quando o indivíduo substitui aquela revolta do porquê eu estou sendo punido pela investigação de quais recursos internos essa situação me força a desenvolver, a resposta ao estresse muda? A resposta biológica e psicológica se altera completamente. A crise é reclassificada dentro do cérebro. Deixa de ser um atestado de aniquilação, né? E passa a ser encarada como tipo um treinamento de resistência de alta intensidade. Uhum. E, obviamente, o treinamento continua gerando fadiga, frustração, dor. Não é um passeio no parque. Não é, mas retira-se da equação o elemento do desespero vazio.
E essa retirada muda por completo o modo como se processa o desafio. É a prática da aceitação ativa, né? Isso. Ao adotar a premissa de que existe um propósito maior por trás das flutuações da vida, adquire-se a capacidade de atravessar a tormenta sem desmoronar internamente. A inteligência humana percebe que gritar de raiva contra a tempestade não diminui a força do vento. Nossa, verdade. Só drena a vitalidade que deveria ser usada na construção de um abrigo seguro. Exatamente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque nos leva diretamente para o chão de fábrica do cotidiano, sabe? Como assim? É que é muito elegante compreender a beleza dessas ideias lendo um livro numa sala silenciosa. Mas o teste de fogo dessa mentalidade ocorre tipo numa terça-feira chuvosa, no trânsito engarrafado, Mar clássico. a caminho de uma reunião decisiva que parece prestes a desmoronar. O material aponta instruções diretas de aplicação. A pessoa deve agir sem desespero, planejar sem apego excessivo aos resultados e esforçar-se sem negociar a própria paz de espírito. E quando traduzimos isso para o mundo prático contemporâneo, a analogia mais clara é a psicologia que orienta um atleta de altíssimo rendimento. Sim, A mentalidade do esporte de elite divide perfeitamente o mundo entre a zona de influência e a zona de pura preocupação, um paralelo primoroso com as diretrizes do texto. Pensemos num tenista profissional na manhã de uma final de campeonato. o nível de planejamento é obsessivo, né? Total. Ele acorda num horário pré-determinado, repassa a nutrição detalhadamente Assiste a horas de vídeo para mapear onde o oponente hesita. e entra na quadra disposto a deixar até a última gota de fôlego em cada rebatida. Essa etapa materializa o conceito de trabalhar com dignidade e responsabilidade. É a tomada de controle absoluto sobre a parte que lhe cabe do acordo. Contudo, ao pisar no saibro, o atleta sabe que não tem um botão de controle sobre a direção que uma rajada de vento vai tomar no momento exato de um saque, sabe? Uhum. Ele sabe que não controla as reações da arquibancada, não governa a percepção do juiz de linha e, acima de tudo, não decreta o placar final antecipadamente. E se a mente do tenista abandonar o foco na bola para ficar projetando as manchetes da vitória ou da derrota no jornal do dia seguinte, o sistema nervoso sobrecarrega. Os músculos tensionam e o talento simplesmente desaparece debaixo do estresse. Então, planejar sem apego excessivo é jogar o jogo da carreira, da família e das finanças com fúria e competência absolutas, mas soltando de vez a arrogância infantil de querer obrigar o universo a entregar exatamente o resultado que foi rascunhado mentalmente. Perfeito. O esforço é inegociável, né? O controle do desfecho final não nos pertence. Isso levanta uma questão importante sobre a nossa energia diária. Sim. A genialidade dessa arquitetura mental apontada pela fonte original é atuar como um protocolo avançado de conservação de energia emocional. Uhum. Quando a cognição está cronicamente habitando o futuro, nessa tentativa inútil de amarrar todas as pontas soltas de ameaças imaginárias, ocorre uma devastação da qualidade do presente. Sobre a ótica psicológica, a pessoa obriga o organismo a viver em estado de alarme perpétuo. Banhando o cérebro no cortisol, né? Produzido por um pavor de tragédias que só existem no reino da imaginação. Exato. Sabe a sensação que dá? É a exata sensação de afundar o pé no acelerador de um carro potente enquanto a marcha continua no ponto morto. Nossa, que imagem forte. É. O motor queima combustível valioso, atinge temperaturas perigosas, faz um estrondo ensurdecedor, mas o veículo não avança 1 milímetro. A fadiga mental brutal sentido no fim de um dia comum é em grande parte o cheiro dessa embreagem queimada pelas preocupações inúteis. E a adoção dessa confiança ativa desativa o alarme do carro. A consciência é reconduzida ao momento em curso. Quando o íntimo assimila de fato a noção de que os processos da vida obedecem a engrenagens mais sábias, o ruído interno cessa. A capacidade de executar a tarefa atual atinge o pico. Sim, porque os recursos do pensamento não estão mais divididos entre a tela do computador hoje e um temor paralisante sobre a economia daqui a 3 anos, por exemplo. Então, o que tudo isso significa num escopo maior? Porque o alcance dessa mudança ultrapassa e muito a conquista individual de apenas dormir melhor à noite. A análise da nossa fonte expande as lentes para o comportamento coletivo.
Ah, sem dúvida. Uma sociedade cujas engrenagens rodam com a graxa do medo antecipatório age de forma previsivelmente agressiva e predatória. Com certeza. Se a percepção predominante do amanhã é a de escassez e ameaça, o instinto humano exige o acúmulo desenfreado, sabe? A competição desleal, uma postura de ataque constante em qualquer interação interpessoal. Relações pautadas pela ansiedade crônica fabricam atritos onde não há motivos reais. A falta de confiança estrutural faz com que uma divergência banal no trânsito ou no ambiente corporativo seja lida pelo sistema nervoso como uma tentativa de aniquilação pessoal, né? Exato. O documento estabelece que, no momento em que a aceitação dessas leis maiores cria raízes na mentalidade das pessoas, o cenário coletivo sofre uma reestruturação profunda. O esforço deixa de ser guiado pelo terror do colapso e passa a ser orientado pelo objetivo de construção consciente. Surge aí o efeito dominó da presença calma. É um convite implícito nas entrelinhas desse material que desafia a gente a fazer um balanço honesto das próprias tensões. Quantas discussões ásperas dentro de casa, sabe? Quantas noites de insônia gerando dias improdutivos e quanta exaustão nascem exclusivamente da teimosia em tentar governar aquilo que não se pode tocar. É muito libertador perceber isso. O ser humano que se apropria dessa síntese magistral, operando no limite das próprias forças, em prol de soluções reais, mas soltando radicalmente o desespero paralisante em relação ao que foge do próprio alcance, torna-se uma âncora de clareza em qualquer ambiente. A paz genuína apontada não tem relação com garantias bancárias blindadas. Ou com uma vida livre de sobressaltos, né? Coisas que a própria dinâmica do mundo jamais terá capacidade de oferecer. A sabedoria essencial dessa tradição repousa na habilidade de caminhar no escuro da incerteza, carregando a certeza inabalável de que existe ordem por trás da confusão aparente dos fatos. Lindo isso. Essa força silenciosa não funciona como um escudo mágico que repele os golpes inevitáveis da trajetória humana. Funciona, sim, como uma luz constante que permite iluminar com absoluta clareza os próximos passos a serem dados. Sempre que a névoa das variáveis futuras tentar ocultar a direção correta, né? Exatamente. Bom, o que se iniciou com uma observação simples sobre as dinâmicas da natureza revelou-se um verdadeiro manual de engenharia psicológica hoje. Com certeza. A gente percorreu o caminho de diagnosticar a ansiedade não como um desvio irreparável, mas como o sintoma febril de uma percepção limitada sobre o controle. Exploramos a mecânica de redirecionar a lente através da qual enxergamos as adversidades. Tirando o rótulo de punições para transformá-las em peças vitais do nosso contínuo treinamento de adaptação. Isso. E firmamos a ideia de que soltar as amarras do amanhã é, ironicamente, o movimento que libera o maior volume de força para a gente agir com total eficácia sobre o hoje. E para encerrar, caso transponhamos todo esse raciocínio para as próximas horas do nosso próprio dia a dia, somos colocados diante de um questionamento que altera inteiramente o peso das rotinas. Qual seria? Se assumirmos como verdade inquestionável que nada no nosso caminho opera por mero acidente cego e que os entraves diários são elaborados como exercícios precisos para a construção da nossa serenidade mental, qual será a nossa atitude exata e qual será a nossa resposta íntima quando o primeiro obstáculo imprevisível surgir e tentar nos tirar do sério daqui a exatos 5 minutos? Nossa, é uma reflexão para se levar para a vida. Fica aí o pensamento para quem está acompanhando a gente. Obrigada por estarem conosco em mais essa jornada. Foi uma conversa incrível e cheia de descobertas maravilhosas. Até a próxima!